Boa noite, casa lotada hoje, que bom. A gente fica tão feliz, né, quando a gente vê todo mundo. E Fernando falou tão legal, mas ainda vou pedir mais uma coisinha para Jesus, né? Para os espíritos responsáveis por esta casa, que eles nos envolvam e que nos dê condições de entendermos a lição. E a mim, de passar a lição. Mas deixando claro que aqui somos todos aprendizes. Ninguém sabe mais que ninguém. Estamos todos no mesmo barco. E isso é muito importante, né? A gente saber. E hoje, dando continuidade, né, ao estudo, do Livro dos Espíritos, em primeiro lugar, é a questão 72. Qual é a fonte da inteligência? Pergunta muito importante, uma resposta bem minúscula, né? Aí os espíritos responderam para Kardec: já dissemos, a inteligência universal. Então, a fonte da nossa inteligência emana de Deus, o nosso Criador. É a questão, né, 72. Agora tem a subquestão 72A. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Parece complicada, mas não é. A gente poderia dizer, eu vou lá na inteligência universal que é Deus e falar assim, dá um pouquinho aí dessa inteligência, que essa aqui é minha, vou para casa. É assim que funciona? Isto não é mais do que uma comparação, mas não exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Cada um de nós somos uma inteligência. A inteligência é própria de cada ser, porque quando Deus nos criou, criou-nos individuais, simples e ignorantes. Não nos criou com qualidades. As qualidades morais, nós é que fomos buscando devagarinho. Nós estamos buscando, estamos no caminho buscando essas qualidades. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar. E esta, por enquanto, é uma delas. Tem coisas que nós ainda não estamos preparados para compreender. Então, fica nesse patamar e até aí a gente pode, mas a gente não vai. Nunca. Vamos, com certeza. Mas quando nós, seres humanos, estivermos mais maduros para receber mais verdades, né? Então, eu coloquei ali, isso não é do livro, é meu, que a criação é uma ciência, ou se podemos dizer, para simplificar, é uma receita que não foi ensinada aos seus co-criadores. Deus não nos deu a receita de como é a criação. Isso é coisa dele, do nosso Pai Celestial. Então, por enquanto, para nós, é isso. E vamos ao nosso Evangelho de hoje. Capítulo 20, continuação, né? Os trabalhadores da última hora, continuação e finalização do capítulo. Instruções dos Espíritos, item 5, os obreiros do Senhor. Aí nós vamos ver
se todos nós somos ou não obreiros do Senhor. Opa! Obreiros do Senhor. Essa expressão é usada pelo Espírito de Verdade. Refere-se aos trabalhadores da seara de Jesus. Eu coloquei ali 2 imagens referentes a esta casa, né? Porque a seara, gente, ela é grande. Cada um tem o seu quinhão. A seara desta casa, né? É aqui nesta casa, nos arredores dela, né? Quando se faz leilão do gado, festa do pastel, né? E tantas outras atividades, o evangelho hoje, os estudos da casa, tudo isso faz parte da seara, dos trabalhos desta casa abençoada. Então, vamos ver. Precisamos refletir sobre o que representa ser obreiro do Senhor. Como eu disse, aí a gente já vem com um exemplo categórico, né, que é o nosso Chico, à sombra do abacateiro. Esse pôde levar para o mundo espiritual o nome de obreiro do Senhor. Porque o Chico realmente, ele fez tudo como Jesus nos ensinou e nos ensina até hoje. Ele fez tudo direitinho. Então, o significado da palavra obreiro é trabalhador, aquele que realiza uma obra, que transforma. Já muda um pouquinho, né? O obreiro do Senhor é um trabalhador, mas é aquele que transforma. Será que temos sido obreiros ou simplesmente um executor de tarefas? E vamos ver por que a pergunta. Aqui eu coloquei uma imagem dos trabalhadores aqui do mundo, os encarnados, e os trabalhadores do mundo espiritual. São os obreiros desta casa, não é? Mas, gente, obreiro de verdade, só nós, na nossa intimidade, podemos dizer se somos ou não. Porque nós vamos ver, na sequência do estudo, que para sermos chamados obreiros do Senhor, nós precisamos fazer umas coisinhas. Não é só vir aqui à casa, ouvir, estudar e não colocar a mão na massa. Obreiro do Senhor é aquele que trabalha com desinteresse, vai falar ali na mensagem. Que não haja outro móvel senão a caridade. É o Espírito de Verdade que vai falar isso para nós. Então, será que nós somos obreiros ou simplesmente executores de algumas tarefas? Para sermos transformadores, precisamos estar impregnados de confiança e boa vontade no que queremos realizar. Aqui já começa a complicar um pouquinho, né? Aí a gente vai vendo, sou ou não obreiro? Estou impregnada de confiança e boa vontade? Vontade, às vezes, a gente até tem, mas é boa. No que queremos realizar, executarmos tarefas além do que se espera de nós. O Chico foi um executor de tarefa, um obreiro, um trabalhador, porque ele fez muito além do que ele mesmo podia imaginar. Ele andou muito mais, né, do que ele imaginava andar, com todos os problemas que ele tinha. Então, o Chico, nós podemos dizer que foi, né, um obreiro do Senhor. Então, o Espírito de Verdade, em Paris, 1862, ele colocou na mensagem o seguinte: aproxima-se o tempo
verbo no presente, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ele falou isso no século XIX. Estamos hoje no século XXI. Quase 2 séculos depois, né? Nós estamos há 162 anos de quando foi escrita essa mensagem. E o Espírito de Verdade está falando que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Gente, o tempo é hoje, tá? Nós não podemos mais adiar a nossa reforma interior. Nós não podemos mais adiar essa necessidade que nós temos de sermos obreiros do Senhor. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Esses serão ditosos. Trabalhamos assim, então, com desinteresse? O que nos move é a caridade? Temos aquela confiança, aquela boa vontade do slide anterior? Quando fazemos um trabalho na casa espírita, em qualquer lugar que seja, para o bem do outro, nós fazemos com amor? Nós estamos perfumando o nosso trabalho com amor? Quando eu falo com alguém a respeito de qualquer coisa, eu coloco amor no que eu falo? Porque o obreiro do Senhor é assim. Ele perfuma as palavras dele com amor. Ele é caridoso. Ele é bondoso. E quem proceder desta forma, né, com desinteresse, e o que move é a caridade, seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Porque a gente sempre espera uma recompensa, né, quando a gente faz um trabalho. E essa recompensa não é material, né, gente? Essa recompensa, porque eu não sei, eu acho que todo mundo é assim. Eu vou falar da pessoa que faz a faxina aqui nesta casa. Eu não sei se ela está presente, quem é que faz. Mas quando a gente... É um serviço simples, que todo mundo fala assim, mas é faxina. Gente, quando a gente faz a faxina na nossa casa, né, na casa espírita, quando a gente faz alguma coisa na cozinha, isso dá uma satisfação tão grande. Se a pessoa que fez a faxina aqui estiver presente, ela está muito feliz. Essa é a recompensa. A felicidade que a gente consegue fazendo essas pequenas coisas. Essa é a recompensa que Deus vai dar para nós. Mas a coisa é mais profunda, né, gente? Ainda, né? O Espírito de Verdade na mensagem. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Então, não adianta fingir, não adianta chorar, porque Deus sabe. Ele já marcou com o dedo, sem fazer alarde. Ele já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Ó, da boca para fora. O que move essas criaturas que falam da boca para fora, que fazem tudo superficialmente, é o orgulho, é a vaidade. Então nós precisamos de ter muito cuidado com isso. Então é apenas aparente. A fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois aos que não recuaram diante de suas tarefas, que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Ai, 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 mas temos que ser bons e ainda
Os postos mais difíceis na grande obra de regeneração do Espiritismo vai ser para esses obreiros que trabalham legalmente, que trabalham como manda a mensagem? Sim. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem condições de passar, mais a gente tem condições de fazer. Então, as tarefas na grande obra da regeneração pelo Espiritismo são difíceis. E elas vão ser disponibilizadas para os obreiros de boa vontade. Para os obreiros que realmente fazem aquilo que manda a mensagem. Cumprir-se-ão estas palavras. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Essa parábola foi feita com muita beleza, né? Dos trabalhadores da última hora. Aquele que chegou de manhã, trabalhou na vinha do Senhor. Aquele que chegou depois do almoço, trabalhou na vinha do Senhor. E aquele que trabalhou só à tarde na vinha do Senhor. E todos receberam o mesmo pagamento, um denário. Aí houve controvérsia, problemas, mas por quê, né? Fulano trabalhou só 1 hora e ganhou o mesmo tanto que eu ganhei? Para Deus, para Jesus, né? O importante não é a quantidade, é a qualidade. Então, por isso, para sermos verdadeiros obreiros do Senhor, nós podemos trabalhar menos, mas fazer com qualidade. Fazer perfumando as nossas ações com amor, com altruísmo, sendo simpáticos, responsáveis. Aí, né, gente? Os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Vamos pensar bastante nisso, né? Se o coração é um solo fértil, ao longo de nossas vidas, muitas vezes ouvimos sobre os ensinamentos do grande Mestre Jesus. Desde quando nós estamos ouvindo falar nos ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus, o médico das almas? Faz tempo, né? Cada um no seu tempo. Lemos os textos evangélicos, assistimos às palestras, participamos de estudos. Tudo isso nós fazemos. Chegamos mesmo a refletir e oferecer opiniões a respeito da sua jornada terrena entre nós, a jornada terrena de Jesus. A gente até arrisca, né? Falar um pouco da vida de Jesus. Todos nós sabemos, né? Quanto tempo Jesus trabalhou, com quanto tempo ele desencarnou, onde ele viveu. Isso é matéria que nós todos sabemos. Basta saber? Mas ainda estamos marchando pelos caminhos terrestres inseguros, cheios de dúvidas e indagações. Não é assim? Quando a adversidade aperta, que a gente precisa testar a nossa fé, aí é que nós vamos ver se nós somos ou não obreiros do Senhor. Porque às vezes a gente vacila diante das nossas provas. A gente sucumbe diante das nossas provas. Cercamo-nos dos aspectos teóricos, teoria. Teoria a gente tem bastante. Expressamo-nos de forma intelectualizada, somos inteligentes, falamos pomposamente, né? Falamos bem. Teoria. Contudo, falarmos, intelectualizada, sem, contudo, falarmos com o coração. Então a gente fala, né?
Tem aqui, ó, a teoria, nós estamos, ó, tá na ponta da língua. Expressamos bem, temos o dom da palavra, é um talento que Deus deu para todos nós, com raras exceções, por conta de provas e expiação. Às vezes a pessoa não tem, mas foi Deus que quis que nascesse daquele jeito? Não! Foi necessário que a criatura nascesse daquele jeito por conta de uma prova, alguma dívidazinha que ela tinha que pagar, né? Mas nós temos, né, a expressão. E expressamos bem. Contudo, né? A gente fala com o coração? Esta pergunta eu faço para mim. Tá, gente? Precisamos falar com o coração. Cada perfil de solo conta uma história diferente. Somos nós. Cada um de nós é um solo. Diferente um do outro. Não tem duas pessoas iguais. Tá, gente? Então vamos ver o que diz para nós isso aqui. A obra do Senhor conta com servidores de todas as naturezas, tendências e direções. Cada um é cada um, né? E estamos todos aqui para trabalhar na obra do Senhor. O campo é muito grande, é vasto, é o universo, né? Porém, alguns somente cooperam em tarefas que lhes agradem. Não é assim, gente? Eu não vou não, porque eu não gosto de fazer aquilo. Não vou fritar pastel? Deus me livre, fico cheirando gordura. Vender rifa, pelo amor de Deus, eu não tenho cara. São os obreiros caprichosos. Fazem só aquilo que agrada. Mas eu acho que aqui não tem ninguém assim. Né? O povo daqui, ó. Outros não colaboram se a multidão dos amigos não lhes observa os esforços. Vocês viram, gente? Isso aqui também tem muito. Não colaboram se a multidão dos amigos não lhes observam os esforços. São os obreiros vaidosos. Lembra da oração do publicano e do fariseu, né? Aquele que orava em voz alta para se aparecer, para que o outro visse. Como eu falo bonito, como eu oro bem. E o outro orava baixinho, agradecendo a Deus pela dádiva do tempo. Então, são os obreiros vaidosos, os que não colaboram se a multidão de amigos não tiver. É a mesma coisa. A gente chegar aqui um dia para falar, por conta de um toró de água que caiu, vieram meia dúzia de pessoas. Aí eu chego aqui e falo assim, eu me recuso a falar. Preparei para falar para 50, 100 pessoas? Não vou falar para 6. É vaidade, né? É ser vaidoso, isso aí. Alguns ajudam segundo as circunstâncias do tempo. Hoje eu não posso. Me chama outro dia que eu vou. Aí outro dia, hoje eu não posso. Vai ser no tempo dele, quando ele quiser. E quando ele acordar, aí vai ser tarde demais, né? São os obreiros inconstantes. Desculpa, gente. São os obreiros inconstantes. Aqueles que nem vai, nem vem, sabe? Vem aqui um dia, aí passa 2 meses, depois volta. Não tem constância, né? Não tem disciplina. Vários comparecem a fim de reparar as contribuições alheias. São os mexeriqueiros, né? Mas
São os obreiros levianos, que só vai lá para reparar o que o outro está fazendo, o que o outro fez, quanto que o outro deu. São levianos. Diversos colaboram indicando os defeitos dos companheiros. Oh, gente do céu. Fica mostrando. Faz, mas mostra, porque aquele lá não fez como eu fiz. Aquele lá não faz como eu faço. São os obreiros escarnecedores, zombeteiros, que fica denegrindo a imagem daquela outra criatura. Conforme eu vou falando, vocês vão se colocando onde vocês acham que merecem. Porque Deus já marcou com o dedo no senso moral. Tá, gente? Eu sei perfeitamente. Para cair que tá falando. As carapuças estão servindo. Ai, gente, mas a intenção não é essa, não, né? A intenção é a gente aprender. Se tem alguém assim, obreiro assim, escarnecedor, leviano, que seja hoje o fim dessa leviandade, desse escárnio, né? Que a gente comece a partir de amanhã a nos melhorarmos. Ele não quis falar, mas é ele que está aqui. Será que sou eu? Uhum. Muitos auxiliam quando há benefícios imediatos, é a barganha. Eu vou se... Esses são os obreiros oportunistas. Ficam esperando, né, uma oportunidade para dar o bote, para pedir algo, né? Não poucos surgem no serviço reclamando as vantagens para o seu círculo pessoal. São os obreiros egoístas. Sempre quer algo em troca, se não para ele, para os seus próximos, para os seus amigos, para o seu círculo de amizade. Sempre quer alguma coisa em troca. Grande parte intervém no trabalho discutindo direitos e prioridades, privilégios e favores para si ou para aqueles que se lhes façam simpáticos. Eu não estou falando da política, não, estou falando da seara de Jesus. Olha isso, gente. São os obreiros apaixonados. Paixão dá e passa. Precisamos ser obreiros com amor, com boa vontade, né? Inúmeros aparecem nos quadros da ação, enganando o tempo, finge que faz, mas não faz, né? E menosprezando o tempo, recebendo sem dar. Oh, gente, a gente vê muito isso, hein? Recebendo sem dar, desfrutando sem retribuir, se aproveita, né? E absorvendo a luz e a bênção sem irradiá-las. A pessoa é só treva. Mas quando tem uma luzinha, ela rouba a luz do outro. Ela fica pendurada, igual morcego, né? São os obreiros infelizes. Esses são infelizes, gente. Porque vocês já imaginaram a gente fazer isso aqui na obra do Senhor? Enganar o tempo, menosprezar, receber sem dar, né? São os obreiros infelizes. Mas o mestre glorifica-se nos cooperadores que não cogitam de prerrogativa e remuneração, que servem onde, como e quando determina a sua vontade sábia e soberana. Lindo. São os obreiros da boa vontade. Então nós precisamos treinar para sermos esses obreiros aqui. Aqueles não, viu, gente? Aqueles lá, a partir de amanhã, nós vamos deixar para trás. Porque
partir de hoje, né? Amanhã nós seremos pessoas renovadas que queremos a nossa transformação. E em nos transformando com o nosso exemplo, nós vamos transformar o nosso familiar, nosso vizinho, né? Nossa rua, nosso quarteirão, a nossa cidade. Que sejamos exemplos de obreiros da boa vontade, que não pede remuneração e sem prerrogativa. O serviço é este. Dala, você vai fazer? Por hora você não vai ganhar nada. Mas se você fizer com boa vontade, você vai ganhar o cêntuplo do que você esperava ganhar. Já imaginaram? Nós ganhando o cêntuplo daquilo que a gente espera ganhar? Então, Sueli Schubert, ela escreveu o seguinte, com relação ao tempo. Porque se a gente demorar muito, não vai dar tempo. O tempo para o trabalhador dedicado ao Cristo é hoje. Trabalhador de boa vontade, o obreiro de boa vontade. Para nós, que queremos ser os trabalhadores da boa vontade, o tempo é hoje, é agora. Não há tempo para acomodações. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e irmos atrás daquilo que nós estamos querendo para nós. Nenhuma desculpa ou dúvida. Há uma ansiedade constante em se aproveitar de forma cada vez melhor o tempo disponível. Uma ansiedade constante, mas depende esse melhor. Como é que nós queremos aproveitar o nosso tempo? Né? O valor do minuto que passa é inestimável. A oportunidade perdida não retorna em idêntica condição. Urge contribuir para o bem, realizar alguma coisa antes que o relógio da vida assinale os últimos minutos das últimas horas. Agora é tarde. Então o tempo é agora, porque amanhã nós não sabemos se vamos estar encarnados aqui na Terra. O tempo é agora. Precisamos joeirar em nós mesmos, ou seja, separar em nós o que é palha e o que é trigo. Peneirar, né? Joeirar. Os espíritos que ainda tentam interpor obstáculos ao nosso progresso, os adversários do passado ou do presente, atuarão em nossas vidas como peneira, para que aprendamos em nós o que ainda é palha, o que é palavra vazia, projetos vãos, sem fundamentos, e o que já é semente de renovação, proposta firme, arraigado em nosso coração. Que os espíritos atuarão em nossas vidas. Porque, de ordinário, são eles que nos dirigem, né? Uma questão de O Livro dos Espíritos, que eu não me lembro agora, 490, que diz que os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que nós imaginamos, né? De ordinário, são eles que vos dirigem, que nos dirigem. Então, nós estamos sempre acompanhados, gente. Sempre acompanhados do nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, e mais uma pleiade de espíritos que estão ao nosso redor, nos impulsionando, empurrando-nos para frente e outros puxando a gente para trás. Nós precisamos aprender, esses espíritos vão ser assim, ó, a peneira para nós, né? Nós precisamos aprender. Distinguir em nós o que é palavra vazia,
projetos vãos sem fundamento e o que já é a semente de renovação proposta firme e arraigada em nosso coração. Será que nós estamos preparados? Será que nós podemos e merecemos o título de obreiros da boa vontade? Como nos ensinou o Evangelho de hoje? Então, que possamos nos envolver nas vibrações de amor de Jesus, realizando a tarefa que nos compete, para merecermos o título de obreiros do Senhor. Mas quando realizarmos essa tarefa que nos compete, seja ela limpar o chão ou dirigir uma casa, para Deus não tem diferença. O trabalho todo é digno, desde aquele que faz a faxina, o gari que pega lá o lixo, ao presidente de uma casa, de uma nação, de uma instituição. E Deus já marcou com o dedo aqueles que fazem as coisas da boca para fora. Então nós não vamos enganar ninguém. Se imaginamos estar enganando alguém, fazendo as coisas à la savenha, de qualquer jeito, nós não estamos enganando. A Deus a gente não engana. Então a aula é essa, né? A mensagem era curta e que a gente possa realmente, né, ser envolvido nessas vibrações de amor de Jesus para fazermos a nossa transformação e sermos com a máxima urgência chamados de obreiros do Senhor. Obreiros todos somos, mas nem todos somos obreiros do Senhor, porque há alguns que não trabalham de boa vontade. Certo, gente? Então a aula é essa. Agradeço a atenção de vocês, a oportunidade também, né, de estarmos aqui na casa, que é sempre muito bom voltarmos, e que Deus abençoe todo mundo que está presente, aqueles que não puderam vir, né? As famílias, as nossas famílias que ficaram lá em casa. Mas a gente também tem que saber que a gente pode até orar para aquele que ficou lá em casa, mas se ele não se reformar, então o essencial é a gente vir à casa espírita. Não, quando está indo para a casa espírita, assim, você está indo lá? Reza para mim, tá? Põe meu nome no caderninho, né? Porque toda casa tem um caderninho para colocar nome de encarnado, de desencarnado. Nossa, você está indo de novo? Ai, que tanto que você faz lá? Não é assim, gente? As pessoas não vão e ainda implica porque a gente vai. Aí a gente recebe o nome de fanáticos, né? De apaixonados, né? Como diz ali a lição. Mas não é, gente. É porque nós estamos a fim de aprender. Nós estamos a fim de ajudar nesta obra grandiosa que é a obra da regeneração para um mundo melhor. E eu acho que é o que todos nós almejamos. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Beijo no coração de vocês. Eu amo estar aqui, tá bom?